Eu comecei falando na prece sobre estar presente no momento e ouvir os sons, né? Quantas vezes nós estamos tão preocupados e tão no mundo dos pensamentos e das ideias que a gente não percebe o que está acontecendo com a nossa própria vida ou com o entorno, o ambiente. Então nós vamos hoje, para o assunto desta noite, vamos nos imaginar agora numa estação de trem pequena, de uma cidade pequena, não precisa ser um grande centro, mas uma estação de trem. E vamos pensando quantas pessoas passam por ali, quantas pessoas estão chegando nos trens que chegam na estação, quantas estão indo embora, quantas vêm para trabalhar, outras voltam para suas casas. Nesse movimento, se nós ficássemos parados muitas horas observando, né, veríamos um vai e vem de pessoas, um movimento, a vida se repetindo ali, com os trens chegando, com destinos diferentes, horários diferentes. Mas nessa repetição dos trens e dos horários, o que seria novo, o que seria diferente, seriam as pessoas. Cada pessoa com um propósito, com um sentimento, com um pensamento, alguns atrasados, outros querendo não ir, outros querendo ficar, né, chegar nesse local. Se nós formos pensar esse movimento da estação de trem, podemos imaginar que existe um motivo, uma decisão por trás de cada pessoa que entra e sai da estação, que entra e sai dos trens. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro eu vou contar um pedacinho de uma história. Diz as histórias antigas que havia um jovem senhor, que ele era casado e tinha, na história antiga, ele tinha rebanhos de ovelhas, ele tinha terras. Ele era filho de um sacerdote muito famoso na região onde ele morava. Ele tinha tudo, ele estava bem estabelecido. Era respeitado, filho de uma pessoa respeitada, casado, com seus próprios filhos. Porém, um dia ele ouve uma voz. A voz diz para ele: pega a tua família e vai para um local que eu vou te mostrar. E nesse local, esse é o local ideal para você. Lá você vai ter a sua família, você vai ter os seus filhos, os seus netos, e as gerações dos seus descendentes serão tão grandes como as estrelas do céu. E houve uma promessa para esse rapaz. E vocês acham que ele fez o quê? Houve uma voz que dizia que era para ir para um lugar estranho, que ele não sabia onde era, e que ele deveria partir. Ele foi e contou para o pai dele. O que será que o pai dele pensou? O pai dele protestou e muito. Como ele ia deixar tudo? Ele deixar as terras, os rebanhos, a riqueza, o status social, em nome de uma voz que dizia para ele ir para um lugar que não se sabia onde era. E será que ele partiu? Ele decidiu e partiu. Levou a esposa, levou as suas ovelhas, os trabalhadores, e seguiu uma jornada em direção a um lugar que ele não sabia onde era. Andou muito, depois de muito tempo ele chegou no local. Mais para frente eu vou voltar na história dele, tá bom? Uma segunda história bem curtinha para a gente pensar, pensando nesse movimento a hora da partida, a hora que chega para a gente partir. O neto dele, muito tempo depois, tinha um irmão mais velho. E não estava muito contente do irmão mais velho herdar tudo. Aí a mãe dele falou: o seu irmão é grosseiro, você é inteligente, você é uma pessoa, né, que tem várias habilidades, você deveria herdar tudo.
E aí ele com a mãe decidem enganar o pai cego, e o pai cego entrega toda a herança para esse segundo filho. Quando chega o irmão mais velho e vê que foi enganado, que ele perdeu tudo, o irmão fica muito furioso. E a hora da partida para esse rapaz foi contra a vontade dele. Ele teve que fugir, porque o irmão estava muito bravo. Você fugiria se tivesse feito algo de ruim para alguém? Partiria porque não gostaria de encarar a realidade, enfrentar aquilo que havia feito? Esse rapaz fugiu e foi para uma terra distante. Uma terceira história para a gente pensar juntos, olhando da estação de trem, quem é que entra nos trens e quem é que sai dos trens, quem chega e quem parte. Pode ser que desse trem que nós estamos olhando, saia um outro jovem que acabou de pedir tudo que o pai poderia dar para ele como herança. Pediu para dividir a herança e o pai deu todo o dinheiro que era para esse filho. E ele foi para uma terra distante, chegou lá, gastou tudo em festas, com os amigos. E um dia ele se viu sem dinheiro nenhum, sem amigos, comendo resto de comida dos outros. E ele ficou pensando sobre a decisão dele ter partido de casa. Mais para frente a gente volta nessas três histórias, mas se nós olharmos para essa estação de trem, nós não conseguiríamos saber os motivos que levam as pessoas a irem e virem. Mas podemos imaginar que cada partida houve uma decisão. Uma decisão teve que ser tomada, a decisão de ir, de deixar tudo para trás. Ou houve uma pressão, ou fomos pressionados àquela ação, àquele momento. Será que no nosso dia a dia nós vemos pessoas que estão fugindo do destino delas, evitando esse destino, e ficando paradas na estação de trem sem decidir? Porque elas estão com medo de tomar uma decisão, vou ou não vou? Se eu ficar tá ruim, se eu for embora eu estou com medo. Será que nessa estação de trem tem gente que foge com raiva? Será que tem gente que chega desesperado de alegria, querendo rever as pessoas com muita saudade? Será que chegam pessoas arrependidas, que encontraram, descobriram que deveriam voltar e reatar os laços com as pessoas que ficaram? Então, se a gente for pensar a hora da partida, que é o tema de hoje, toda hora da partida, ela traz em si uma decisão. Seja Abraão, que decidiu deixar tudo que tinha para trás e seguiu em direção à terra prometida, e dele, dos seus descendentes, saíram o povo judeu e o povo árabe. Seja como Jacó, que foi seu neto, e que fugiu para a terra do tio. Lá ele trabalhou muito, ele conquistou a sua família, a sua riqueza, e volta para encontrar o irmão, decide se reconciliar com o irmão. Ou seja, como a história do filho pródigo, né? Alguns devem ter imaginado o filho esbanjador que gastou tudo. Uma hora o orgulho dele foi colocado à prova, e ele decide: acho que os trabalhadores do meu pai têm uma vida melhor que a minha hoje. Vou pôr meu orgulho de lado e vou decidir voltar. Porque assim eu vou pedir para o meu pai para ser um trabalhador na casa dele. Pelo menos eu vou ter uma casa, vou ser acolhido e vou ter alimento, como os trabalhadores do meu pai, né? Essas decisões de partida, Jacó voltar a encontrar com o irmão, não são decisões fáceis, são difíceis. Mas existe um movimento muito grande dentro de nós quando tomamos algumas decisões, enfrentando o medo, quando a gente decide sair da estação e embarcar no trem.
É uma decisão em nome de nós mesmos. É uma decisão que só você pode tomar. A decisão com relação à sua própria vida. E o que nós vamos encontrar lá? Será que a terra prometida realmente vai ser bom para mim? Será que eu vou conseguir me reconciliar ou me reposicionar voltando para a casa do meu pai? Nesse movimento de decidir, né? Enfrentando o possível medo que a gente possa ter, a decisão abre o caminho. Ela define qual é o trem que a gente vai pegar. Já tem um trechinho de uma história de Alice no País das Maravilhas, que ela chega para o gato mágico. E ela conversando com o gato, ela pergunta, para onde vai esse caminho? E ele pergunta, para onde você quer ir? Ela responde, eu não sei. Então o gato, com a sua sabedoria e com a lógica, diz, se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então, nos momentos em que nós temos que partir, tomar uma decisão e sair do estado que nós estamos, a decisão abre o caminho, a decisão aponta qual é o destino ao qual a gente deve chegar. O filho caçula, ele decidiu que para ele não dava mais para ficar ali. Ele decidiu por ele mesmo voltar para a casa do pai. Abraão decidiu por ele mesmo enfrentar o que ele enfrentou, muitos anos até chegar na terra prometida. E Jacó decidiu encontrar o irmão. E aí vocês acham que aconteceu o quê quando Jacó encontrou o irmão, marcou o encontro com o irmão, né? O irmão mandou umas mensagens meio bravo para ele. E Jacó estava com muito medo, mas partiu em direção, pegou a família e voltou para casa, para a região que o irmão morava. E depois de alguma conversa, eles se reconciliaram. E eles puderam se estabelecer. Jacó numa região e Esaú numa outra região. O próprio Abraão, quando chegou na Terra Prometida, ele não sabia o que ia encontrar. Ele chegou, teve que negociar com quem morava lá. E fez uma política de boa vizinhança, apresentou-se como uma pessoa de bem, né? Fez acordos com o povo local e se estabeleceu lá. E a promessa para ele foi cumprida. Se nós então pensarmos que a hora da partida chega para nós em todos os momentos e que viver é decidir, o tempo todo talvez nós tenhamos que entrar em contato com a decisão. Porque a hora que nós decidirmos, algumas coisas vão ser deixadas para trás. Algumas pessoas vão ficar para trás. Alguns de nós aqui decidiram sair do Brasil ou sair do país onde nasceu. E essa decisão abriu um caminho para cada um, sendo que algumas pessoas ou algum estilo de vida ficou para trás, né? É só a gente pensar nossa decisão como adolescentes ou jovens de estudarmos, e talvez esse estudo fosse numa outra cidade. Nós tivemos que deixar a nossa família para estudar. Ou quando alguns de nós casaram, nós deixamos os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, aquele ritmo familiar que tínhamos, para criar a nossa própria família, o nosso próprio ritmo familiar. E passamos a ser adultos, né? Responder por nós mesmos. Percebem que a hora da partida é uma hora de decisão, uma decisão importantíssima para quem está escolhendo embarcar naquele trem, escolhendo aquele caminho. E isso não significa que quem ficou na estação, quem ficou para trás, deixou de existir. Apenas nós é que mudamos o nosso rumo, o nosso ritmo. Ou ainda quando nos separamos, quando por acaso passamos por uma separação de um namoro, ou um divórcio,
ou mesmo uma separação de alguém que partiu para a pátria espiritual. Nós seguimos as nossas vidas como pessoas responsáveis por nós mesmos. E aí, essa decisão de escolher o próprio caminho e embarcar no trem, no destino que nos espera, é uma decisão que visa o nosso próprio bem, que visa talvez deixar um estado de dependência ou um estado de indecisão. A hora da partida só acontece porque você tem um destino a alcançar. O nosso destino não é ficar parado na estação. Não é ficar esperando alguém que volte ou tentando decidir se vamos ou não vamos. O nosso destino não é a estação. O nosso destino é o caminho, é a estrada. Para chegar lá, nós precisamos decidir partir. E talvez essa decisão seja enfrentar o medo de errar. O medo de, e se eu tomar a decisão errada? Será que Abraão pensou que estaria tomando a decisão errada em partir, indo para um lugar, levando a família para um lugar que ele nunca tinha visto, em nome de uma voz que falava para ele que ele deveria ir? Será que ele teve medo de errar? Será que Jacó teve medo de errar ao tentar se reconciliar com o irmão e voltar? Deve ter tido medo. O filho pródigo deve ter tido medo em voltar. O que será que vai acontecer quando eu olhar de novo para o meu pai? Né? Quando a gente decide o caminho da nossa própria vida, outras pessoas chegam. O local do destino, há outras pessoas lá. Há outras pessoas envolvidas nesse destino. E percebam, eu estou falando o tempo todo, não é em abandonar pessoas, mas é em decidir, deixar algumas coisas para trás e ir em direção ao que traz a tua felicidade, em direção aos seus sonhos, como talvez Abraão foi em nome dos seus sonhos. Jacó foi em nome dos seus sonhos, e o filho pródigo também. Jesus disse uma frase em Mateus, no livro de Mateus, que é: se nós deixarmos pai e mãe, filhos, né, terras, propriedades, em nome dele, em nome do bem, em nome de nos tornarmos pessoas melhores, nós ganharíamos muito mais pais e mães, muito mais filhos e filhas. Ele estava dizendo de uma escolha do coração, em nome de nós buscarmos a felicidade, o nosso próprio destino. Nossos pais e mães, filhos e filhas não serão abandonados. Nós só vamos seguir um rumo em direção a mais pais e filhos, a mais pessoas. Olhando para a estação, voltando para a gente poder encerrar, como será imaginar o filho pródigo voltando, encontrando? Será que o pai dele estava na estação esperando o filho voltar? Será que esse pai voltou várias vezes na estação esperando, quem sabe hoje ele volta? Diz a história que sim. Jesus conta que o pai estava lá já há muito tempo esperando o filho voltar, de braços abertos. Foi só necessário o filho decidir e pegar o caminho de volta para casa. Tem uma música que nós conhecemos no Brasil que diz que o mesmo trem que chega é o trem da partida. A hora do encontro é também despedida. Às vezes temos que nos despedir para dizer olá e depois decidirmos o nosso caminho. Porém, é necessário sair da estação para encontrar o nosso destino. E a vida é uma grande plataforma de estação, onde nós vamos e voltamos o tempo todo.
Que a vida seja uma bênção para todos. A luz do Mestre possa nos iluminar, nos abençoar. E que possamos sempre decidir o rumo da nossa vida. Decidir o caminho que nos leva ao nosso destino. E assim nós encerramos a nossa preleção e dizemos que assim seja.